Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollon. Eu sou o próprio Apollon, estamos aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje nós falaremos sobre mais um macronutriente, daremos sequência à série da dieta. E o macronutriente de hoje é, como prometido, carboidrato. Falaremos sobre isso logo a seguir. Bom, então vamos começar aí entendendo o mais importante, que é saber qual a função desse nutriente no nosso organismo, tá? De que forma o nosso organismo aproveita os carboidratos. Então, a função principal dos alimentos ricos em carboidratos para o nosso organismo é o fornecimento de energia imediata para nós, tá? Dos 3 macronutrientes, os 3 podem virar energia. Só que a proteína e os lipídios, né, as gorduras, portanto, eles demoram um pouco mais, é um processo um pouco mais demorado e menos eficiente de obtenção de energia. Já o carboidrato é o que mais rapidamente vai se transformar em energia disponível, que nos permite fazer aí, seja lá o que for. Então, como funciona isso? Quando a gente come o carboidrato, ele passa, logicamente, por todo o nosso processo digestivo, ou digestório, né? Sistema digestivo e sistema digestório. Você pode chamar das duas formas que está correto. Enfim, escolha uma das duas e seja feliz. Então, conforme ele vai passando pelo nosso sistema digestivo, ele vai sendo quebrado cada vez em pedaços menores e menores e menores, tá? Em moléculas menores, até que ele se torne glicose. Quando ele chega nesse estágio de glicose, ele já é uma molécula pequena o suficiente para sair do nosso intestino e chegar à nossa corrente sanguínea. Então quer dizer que os carboidratos facilmente conseguem ser convertidos em glicose para alimentar a nossa corrente sanguínea. Fácil e rapidamente é digerido, logo automaticamente ele vai te proporcionar muita glicose em pouco tempo. E isso vai gerar uma resposta de insulina do seu organismo também compatível com isso, ou seja, uma resposta de mais insulina em menos tempo, gera um pico de insulina. Esses outros carboidratos que vão demorar mais, automaticamente também, eles vão te fornecer a glicose por mais tempo, só que de uma forma mais moderada, né? Então vai ser aos poucos. Tá? Então, se alguém não entendeu nada do que eu estou falando, é simples. Imagina assim, ó. Você ingere o alimento, ele vai sendo quebrado, né? Começa com mastigação na boca, passa pelo estômago, intestino, aquela coisa toda. Então você imagina que isso aqui é a molécula lá do carboidrato. Se ela facilmente é quebrada, pronto, virou energia, está disponível na corrente sanguínea. Então, se é uma molécula maior, lá mais complexa, difícil de ser quebrada, ela vai sendo quebrada passo a passo, é uma coisa que vai demorando mais tempo e, portanto, consequentemente, demora mais para fornecer energia e impactar a nossa produção de insulina. Então, isso é um jeito de visualizar a situação. E o que define isso, fica aqui só a título de curiosidade, algumas pessoas confundem isso com carboidratos simples e carboidratos complexos. Não necessariamente uma coisa tem relação com a outra, porque algumas fontes de carboidratos simples, ou seja, carboidratos cuja estrutura molecular é facilmente destruída pelo organismo, vamos dizer assim, algumas vezes a fonte desse alimento que tem esse tipo de carboidrato é um alimento que não é composto só desse carboidrato, certo? Então ele tem, por exemplo, um alimento que mistura aí junto desse carboidrato simples fibras alimentares, por exemplo. E isso acontece, por exemplo, em algumas frutas, né? Então, apesar de elas terem um carboidrato simples ali disponível, pelo fato dele estar misturado com fibras alimentares, faz com que, nesse processo digestivo todo, demore um pouco mais para que ela seja quebrada. E outra coisa é que essa questão também do índice glicêmico, ela pode ser afetada pela combinação de diferentes alimentos. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aí recente que eu falei sobre o arroz, né, que ele não tem um índice glicêmico tão alto, assim, é um índice glicêmico moderado. Se nós consumirmos o arroz puro, o índice glicêmico dele é 1. Se nós fizermos como nós geralmente fazemos, e misturarmos o arroz com outro alimento que tem um índice glicêmico ainda menor do que ele, o índice glicêmico do arroz também cai por conta dessa mistura. Quer dizer, então se você mistura o arroz com o feijão, que tem um índice glicêmico menor, ou se você mistura o arroz com um ovo, com carne, ou qualquer outra fonte de alimento que tenha um baixíssimo índice glicêmico, isso vai fazer com que naquela mistura toda que esses alimentos vão fazer lá ao longo desse processo digestivo, vão fazer com que o carboidrato presente no arroz também seja quebrado de uma forma mais lenta, por conta dessa confusão toda de alimentos que você acaba criando aí. E isso também reduz o índice glicêmico relativo aí, portanto, do arroz, tá? Só que por ser a fonte de nutrientes que também mais rapidamente se transforma em glicose, então naturalmente o seu organismo vai ter uma resposta a tudo isso, que é a produção de insulina, tá? Através lá do pâncreas. É um órgão não muito famoso, ele tem uma boa assessoria de marketing. Então, através desse hormônio, que é a insulina, o seu corpo consegue, vamos dizer assim, varrer toda essa glicose da corrente sanguínea e dar um devido fim para ela, tá? A glicose vai se transformar, então, em glicogênio, que é uma molécula um pouco mais complexa, seja ele glicogênio hepático ou glicogênio muscular, que é aquele que fica propriamente nos músculos
que, assim como o glicogênio hepático, também será utilizado ao longo das nossas atividades físicas. Por exemplo, ao longo de um treino você acaba utilizando esse glicogênio como fonte de energia, que é uma energia que está ali estocada, que rapidamente o organismo vai conseguir quebrar e transformar em glicose para dar início ao processo de geração de energia nas células, certo? Numa coisa que a gente chama aí de ciclo de Krebs, que é, nesse momento, não precisamos saber aqui como funciona, fica só por curiosidade, certo? E aí uma outra parte desse excesso de glicose, né, ela vai acabar tendo um outro fim, que é em lipídios, em gorduras também, e armazenar, estocar em algum lugar do seu corpo. Bom, então é isso. O carboidrato é uma fonte de energia imediata muito proveitosa para nós, tá? Algumas dietas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos sugerem que o carboidrato seja um macronutriente dispensável, né? Então, existem algumas dietas que pregam que você não precisa comer fontes de carboidrato. Baseado no histórico dos nossos antepassados, né? Os primeiros seres humanos, eles não tinham tanto acesso ao carboidrato como nós temos hoje em dia. Eles não tinham plantações, não tinham farinha de trigo refinado, por exemplo, que a gente come hoje direto. E eles sobreviviam só com gorduras e lipídios, então algumas pessoas dizem que não é necessário, blá 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 blá. Bom, eles têm o ponto de vista deles, eles têm as necessidades deles, mas o nosso organismo foi sim projetado para fazer uso de carboidrato. O nosso organismo consegue aproveitá-lo como fonte energética, então se nós o utilizarmos de uma forma inteligente, eu particularmente não vejo o menor problema, certo? Numa dieta ter carboidratos, inclusive, muito pelo contrário, ele pode ser bastante proveitoso por alguns motivos. E as fontes do carboidrato, que a gente geralmente usa, elas são diversas, são realmente diversas. Tanto que não cabe aqui eu tentar citar uma por uma, porque todos os alimentos de origem vegetal possuem alguma forma de carboidrato, né? Então, não é que nem a proteína que dá pra gente dar uma organizada melhor, não tem como escolher. Não tem como ficar lembrando de todos eles aqui, tá? Mas então a gente vai fazer uma coisa, vou separar eles aí mais à frente em carboidratos de baixo e médio, né, moderado índice glicêmico, e carboidratos de alto índice glicêmico, que acho que é uma divisão mais importante, aí a gente cita alguns que são mais normais no nosso dia a dia, pelo menos no meu, né, que talvez não seja tão diferente de vocês. Qualquer dúvida vocês podem recorrer a tabelas de índice glicêmico que elas vão te ajudar para esse fim. Então, tomando como exemplo aí carboidratos de baixo e médio índice glicêmico, algumas fontes que a gente usa comumente no dia a dia, você pode ver, por exemplo, dos vegetais assim, rúcula, alface, brócolis, alguns daqueles legumes como ervilhas, lentilhas, feijão, por exemplo, também tem um índice glicêmico moderado, o próprio arroz integral principalmente, a mandioca tem um índice glicêmico parecido com o do arroz branco, a própria batata doce, que todos nós conhecemos, também tem um índice glicêmico bem moderado. Inhame, a própria aveia também, que é muito comum nós comermos, tem um índice glicêmico moderado. Algumas frutas como pera, maçã, a própria banana tem um índice glicêmico um pouco mais alto que essas outras duas, mas também ainda é moderado. Enfim, são fontes de carboidrato que a gente utiliza aí comumente. Esqueci, macarrão, por exemplo, macarrão integral, tem um índice glicêmico relativamente baixo, pão integral, alimentos integrais, via de regra, também não tem um índice glicêmico elevado, né? Esses são exemplos de carboidratos que a gente pode utilizar, que são moderados e baixos, certo? Agora, quando a gente começa a antecipar processos digestivos, vamos dizer assim, ou seja, quanto mais refinado for o alimento, o índice glicêmico dele também se torna maior. Por essa questão toda aí que a gente explicou da digestão, se o alimento já vem mais digerido, automaticamente ele se torna energia mais rápido. Então, se você pega o trigo isoladamente, ele não tem um índice glicêmico lá no alto. Mas se você refina ele, faz a farinha do trigo, por exemplo, e todos os seus derivados, aí ele se torna um carboidrato de altíssimo índice glicêmico, né? Então, por exemplo, pão branco, a massa da pizza que você come, tem um índice glicêmico alto, esfirra, croissants, a massa da coxinha, sei lá, que raio que for. Isso tudo tem um índice glicêmico bem elevado. Ou então, coisas que têm açúcar refinado também. Então, o próprio chocolate, bolo, biscoito, aquele cereal que você come de manhã, tudo isso tem um índice glicêmico bem elevado. A batata tradicional, não a batata doce, a batata inglesa, aquela que você usa para fazer batata frita, ela também tem um índice glicêmico elevado. Então a batata e todos os seus derivados, como purê de batata, nhoque, sei lá, tem gente que faz macarrão de batata, sei lá que raio que é aquilo, ou a própria batata frita. Algumas bebidas como aqueles sucos muito adocicados com açúcar, ou o próprio refrigerante, alguns isotônicos, energético, todas essas coisas. O seu hipercalórico que você toma, né, a massa que você toma, também, geralmente ela é feita de destrose ou maltodextrina, também é um carboidrato
que vai ter uma resposta de insulina alta, né? Tem um índice glicêmico elevado. E por fim, eu falei da aveia, né? A aveia tem um índice glicêmico moderado, mas tem gente que mistura com mel, por exemplo. O mel é uma coisa que vai elevar o índice glicêmico aí dessa combinação, porque o mel também tem um índice glicêmico altíssimo. Aí, dentre outros alimentos. Se você tiver alguma dúvida, você procura uma tabela aí, porque não tem como ficar listando todos aqui. E esses diferentes carboidratos, claro que a informação nutricional precisa de cada um deles, você vai encontrar isoladamente, né? Também não tem como ficar falando. Mas nesses legumes que a gente considerou de baixo índice glicêmico, geralmente eles têm vitaminas, eles têm zinco, ferro, esse tipo de coisa, que contribuem para a nossa alimentação. E esses de alto índice glicêmico, se forem besteiras, né? Chamadas besteiras, biscoito ou bolacha, sei lá que raio que você chama essa merda, bolo, esfirra e tal, aí isso já não tem muito valor agregado, né? Vai te fornecer uma boa porção de calorias, mas é uma fonte de carboidrato que não necessariamente completa com vitaminas ou qualquer outra coisa. Isso não quer dizer que necessariamente também você não possa em momento nenhum comer isso, tá? Em um determinado momento ou outro você pode encaixar também, se encaixar na sua dieta. E outra coisa é que carboidratos de baixo e médio índice glicêmico não tem nenhuma recomendação específica. Você pode pôr em qualquer refeição do seu dia praticamente, né? Seja a primeira, segunda, terceira, ou no pré-treino, inclusive, é recomendável que você utilize carboidratos que sejam de baixo e médio índice glicêmico, porque eles não vão ter essa resposta de insulina muito alta e isso vai ser benéfico para você no próprio rendimento do treino. Já no período pós-treino, é um momento onde cabem carboidratos de alto índice glicêmico, né? Seja o seu hipercalórico, ou às vezes seja até uma besteira ou outra, enfim. Nesse momento, como a gente já explicou aqui naquele vídeo do pico de insulina, que eu fiz aí algum tempo atrás, nesse momento pode ser até interessante, tem pessoas que utilizam isso para tentar otimizar o resultado delas aí relacionado à hipertrofia, né? E só para antecipar, um amigo nosso aí, eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, mas num outro vídeo que eu fiz aqui, ele perguntou nos comentários se existe uma tabela, uma regra de quantos gramas de carboidrato nós devemos comer por quilo corporal. E eu vou te dizer que não existe uma regra como na proteína lá, né? Na proteína a gente sugeriu para homens 2 gramas, para mulheres um pouco menos e tal, por quilo. Para carboidratos essa regra não necessariamente existe. Você até pode encontrar alguém falando uma recomendação ou outra, mas a verdade é que isso depende muito do momento da dieta que você está vivendo, né? Do objetivo que você está buscando. Então, pode ter momentos que o carboidrato gira em torno de 4 gramas por quilo, pode ter outro que gira em torno de 6, 7 gramas por quilo. Agora, um atleta em preparação, um atleta prestes a subir no palco ou ir numa exposição, eventualmente, durante alguns dias da dieta, ele mantém o carboidrato em zero, ele chega a zerar o carboidrato, uma técnica utilizada, né? Então, quer dizer, isso mostra que dependendo do momento da dieta, nós vamos utilizar uma diferente quantidade de carboidratos. E outra coisa, que eu pretendo fazer um vídeo explicando a fase de bulking e de cutting, certo? Como é que a gente regula isso. E você vai perceber lá mais à frente que, geralmente, o carboidrato é a primeira coisa que a gente mexe para conseguir alterar o balanço energético da nossa dieta. Geralmente acaba sendo a primeira vítima, certo? Então, e isso é muito relativo, não tem uma medida precisa, isso vai variar conforme a nossa necessidade energética. Beleza? Dessa vez eu fiz um vídeo meio corrido aqui, então se faltar alguma coisa, depois eu tento dar uma ajustada. Então, por enquanto é isso, vocês inscrevam-se aí no canal para continuarem recebendo vídeos. Tem uma página no Facebook, cujo link está aqui na descrição. Comentem, avaliem, etc. E acho que já deu, né? Então um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.